Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes. Esse vídeo aqui talvez seja um vídeo que vai ser um pouco longo, porque ele vai requerer bastante atenção, tanto da minha parte quanto da sua parte aí do outro lado, em ficar atento às informações que eu vou passar para vocês. Estou fazendo esse vídeo em virtude de ter visto aí circular e pessoas me enviarem um vídeo de um suposto defensor da Torre de Vigia, né, da Organização das Testemunhas de Jeová, não dos membros da organização, porque nisso essa pessoa ele não pensa. Ele pensa em defender o imaculado nome da Organização das Testemunhas de Jeová, nesse caso específico desse assunto sério que é o tema do vídeo. Eu vou passar para vocês o vídeo dele aqui, nós já vamos fazer um preâmbulo, já refutando ele aqui já em alguns pontos, porque é um cidadão que nunca serviu nem para passar o microfone volante na congregação, não tem privilégio nenhum, ao ponto que se sabe, nem testemunha de Jeová de verdade o cidadão é, né? E quer vir aqui na internet ou em outros meios aí, através de outros meios, se arvorar como um ferrenho defensor da organização sem conhecer o seu funcionamento, sem ter servido como ancião dentro da organização, assim como eu servi e tenho acesso e conheço todas as cartas sobre este assunto que nós vamos tratar aqui, coisa que ele não conhece, né? Eu vou colocar o vídeo desse cidadão para vocês verem aqui, e nós vamos pontuando algumas coisas, depois vamos analisar tudo o que ele fala aqui para ver se é verdade ou não. Quem se lembra dessa exposição que eu fiz há um tempo atrás do jornal Metrópolis? Bom, não é segredo para ninguém que o jornal Metrópolis, quando vai falar das testemunhas de Jeová, a fonte deles são pessoas que já foram testemunhas de Jeová, que não são mais testemunhas de Jeová, que foram removidas das testemunhas de Jeová. E o resultado disso são matérias parciais, carregadas de desinformação e incongruência. Por exemplo, Então você já vê aí, né? Se você saiu das testemunhas de Jeová, você não serve como fonte de informação, porque você abandonou a organização, então você tem ódio no coração. Essa é a conversa desse cidadão aí, né? Desse fraco, podemos assim dizer, né? Fraco no sentido de ter conhecimento da organização, porque não sabe nada, né? E acusa o jornal de fazer uma matéria parcial. Nós vamos ler aqui o jornal, vou colocar na tela para vocês verem e vocês vão ver na íntegra. O jornal usou como fonte, sabe o quê? As matérias dentro do site da Organização das Testemunhas de Jeová. O jornal não apresentou nem as partes do livro dos anciãos que comprovam como as testemunhas de Jeová têm uma política, né? Parece que é uma política assim em que eles estão protegendo, né, os menores contra esses ataques. É muito bonita, é muito bem estruturado, muito bem montada. Mas você tem que ler e observar as entrelinhas. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos apontar alguns detalhes, né, que só quem já foi ancião e quem é ancião é que sabe. Não aí um defensor de internet que nunca serviu para nada dentro da organização vai ter condições de falar sobre isso, né? Então, se a fonte do jornal Metrópolis é fraca, imagine essa fonte aqui falando para vocês que nem conhece o funcionamento da organização. É só de ver, só de você saber que essa pessoa tem um canal para falar sobre essas coisas, já significa que ele não conhece nada da organização, ele não é confiável. Porque ele desrespeita a orientação da organização, que não era para ele estar fazendo isso. Entendeu? Mas esse cidadão aqui, Betel já tem ficado sabendo de várias desses vídeos dele, de campanha que ele faz para levantar dinheiro em nome de defender a organização, está colocando a organização em xeque com isso aí, mas ele continua, ele está achando que vai passar impune disso aí, né? Tem processado alguns aí, ex-membros. Veja só o nível
a qualificação dessa pessoa. Ele não obedece à organização, ele não obedece à Bíblia e quer aqui falar que a matéria de um jornal tão bem escrita, com as fontes dentro das publicações da organização, é parcial. Sendo que está lá as fontes e deixa para você mesmo aceder essas fontes a hora que você quiser, na própria matéria. Né? Até depois que o Jornal Metrópolis chegar a ver esse vídeo meu, e se isso aí for realmente avante e precisar de um testemunho, pode me chamar que eu apresento as cartas, o livro, o Manual dos Anciãos, eu leio lá na frente do juiz. O que for preciso para provar para vocês que a Organização da Testemunha de Jeová tem políticas que supostamente, né, defendem os menores dos ataques, mas ao mesmo tempo tem alguns procedimentos ditos teocráticos que dão margem para as crianças continuarem sofrendo. E eu vou provar para vocês no livro dos anciãos e nas mesmas cartas e publicações aí que foram apresentadas pelo próprio jornal Metrópolis. Vamos ver mais um pedacinho do comentário do cidadão aqui. Essa aqui, ó. Eles fizeram uma matéria dando a entender que as testemunhas de Jeová aliviam punição para Pedro, para abusadores. E sabemos que isso é uma mentira deslavada, carregada de parcialidade. Mas também quem é a fonte? E agora nós vamos comprovar para vocês se é realmente assim, como aí o cidadão está dizendo, se é realmente algo parcial. Vamos fazer uma análise imparcial aqui então, né? Você que está me acompanhando e vê o meu trabalho aqui, sabe que sempre que eu venho, que eu faço um vídeo, eu demoro para fazer. E quando eu faço, eu venho e trago um vídeo com fontes, com conhecimento e experiência, algo empírico, algo que eu vivi e consigo comprovar documentalmente. Quando eu não tenho a evidência concreta, eu não falo de determinado assunto. Eu venho e falo daquilo que eu tenho base e autoridade para falar, com fundamento nas próprias publicações da organização. Então agora eu vou ficar pequenininho aqui na tela. Só um momentinho. Vou ficar pequenininho aqui na tela. E nós vamos analisar primeiro a matéria do Jornal Metrópolis, né? Uma matéria do Jornal Metrópolis que foi para a internet em 15 de julho de 2024. Testemunhas de Jeová aliviam em manual punição a... Não posso falar aqui, né, gente? Manual da doutrina das testemunhas de Jeová julga na igreja se a vítima tiver, no mínimo, 2 testemunhas. A chamada está perfeita. E esse subtítulo aqui é exatamente isso. A organização ela só vai tomar uma ação mais forte contra um acusado dessa prática hedionda se existirem 2 testemunhas. E vocês vão entender, depois, na hora que eu mostrar para vocês o manual, como é que se configura essas 2 testemunhas e o absurdo que pode acontecer por se esperar aparecer 2 testemunhas, registrado no livro Manual dos Anciãos. Fiquem comigo até o final, já vai curtindo, compartilhando esse vídeo para que as pessoas possam ter acesso a essa informação. Vamos começar lá pelo relato de uma pessoa que sofreu. Passei por 2 abusos nos quais eu não fui ouvida. Esse é o relato de uma das vítimas de denúncia dentro da denominação cristã Testemunha de Jeová. Na época do ocorrido, ela tinha apenas 10 anos e, segundo conta, foi ignorada pelo Tribunal da Doutrina, porque não levou testemunhas que pudessem confirmar o crime sofrido. Tá vendo aí, pessoal? Isso aqui é o testemunho de uma pessoa que sofreu. Aí vem um defensor da torre de vigia, ao invés de ficar quietinho na dele, ele vem aqui falar que, por exemplo, o sofrimento dessa pessoa é infundado. Ele vem colocar em xeque a forma como ele apresenta que a matéria inteira está sendo parcial. Ele estava lá, nessa congregação, e julgou o caso dessa pessoa. Ele conversou com os anciãos para tirar alguma satisfação, entrevistou eles. Sabe de que congregação que é?
Como foi que isso afetou a vida dessa pessoa no decorrer de todo o resto ou o restante da sua vida e como isso ainda vai continuar afetando? Logicamente que não. O importante para ele é defender a santidade do nome da organização e não a pessoa que sofreu o ataque. Nesse sentido, ele vai contra as próprias orientações da organização, que quer mostrar que eles estão lutando e tentando melhorar nesse sentido, né? É uma pessoa que ele, quando vê, né, aquela corte real australiana, onde a organização foi intimada a depor para expor se havia crimes desse tipo dentro da organização, onde o Geoffrey Jackson, membro do corpo governante, mentiu mais do que o Pinóquio, ele vê esse tipo de coisa e acha que vendo, ele não acredita. Então como é que ele vai acreditar no relato de pessoas e ainda mais, se ele não confia nem no corpo governante falando, como é que ele vai confiar, né, no Metrópolis ou no apóstata falando? Mas o meu objetivo aqui é refutar essa pessoa para que você, que tem um pouquinho de raciocínio lógico, que tenha um pouquinho de hombridade, que a sua massa cinzenta funciona, observe, né, a hipocrisia desse defensor da torre de vigia, que, pior do que a organização, está passando o pano para esse tipo de prática aí, né, que acaba com a vida de famílias. A organização afirma abominar o abuso de menores e considera isso um crime. Será que a organização considera realmente isso um crime? Será? Vamos ver nos manuais, né, na revista, Sentinela e tudo. Entretanto, publicações apoiam práticas que dificultam a punição. A revista Sentinela Anunciando o Reino de Jeová, por exemplo, serve como um manual para os anciãos da congregação. Em uma das versões afirma que são necessárias no mínimo 2 testemunhas para que se inicie uma audiência jurídica dentro da igreja contra um acusado de AB de menores. E aí ele cita a fonte, né, da revista. É a revista de 15 de maio de 2019, nas páginas 10 e 11, que agora nós vamos colocar aí na tela. 15 de maio, páginas 10 e 11. O tema desse estudo aqui é justamente esse, ó. Eu estava lá no salão quando isso foi estudado, e quando esse estudo terminou, eu cheguei e perguntei para o irmão ancião do salão: irmão, mas aonde é que está escrito na Bíblia que em casos de menores, né, precisa ter 2 testemunhas? Se na Bíblia, no livro, em Deuteronômio, lá diz que se uma moça for atacada e ela gritar, não tiver quem escutasse, ela tem que chegar e relatar aos anciãos. E qual era o julgamento? Aquele que a atacou ia ser morto, apedrejado. Essa é a orientação da Bíblia em casos onde está envolvido ataques sexuais contra pessoas. Por que se exige, no caso de menores, então, a presença de 2 testemunhas? Vejam só, o escravo fiel e prudente não segue a orientação da Bíblia. E na Corte Real Australiana, né, eu assisti 2 vezes, gastei 7 horas da minha vida assistindo, porque é 3 horas e meia o vídeo. Eu assisti 2 vezes. Você vai ver o Geoffrey Jackson alegando lá que era para quem estava inquirindo, que ele não sabia da existência deste texto na Bíblia. Esse é o nível do corpo governante mentindo, né, numa comissão real australiana. Sorte dele que não era um tribunal, né, porque ele poderia ser acusado de perjúrio, porque está mentindo descaradamente. Como é que um cara que afirma ser parte do arranjo de Deus para dar o alimento espiritual no tempo apropriado não sabe o que está escrito lá em Deuteronômio a respeito desse assunto? Tá? Depois eu vou colocar para vocês na tela o texto de Deuteronômio que fala especificamente disso. Vocês vão ler aí aqui, durante essa conversa que nós estamos tendo aí, o texto de Deuteronômio, que mostra claramente que em casos aí
de ataques, né, sexuais, não é necessário 2 testemunhas. Está na Bíblia. E eles não seguem. Muito bom. Então vamos lá. A informação, né, necessária aí do estudo. O amor e justiça ao lidar com a maldade. Parte 3 e 4. Vamos lá nos parágrafos 15 e 16. A pergunta: de acordo com 1 Timóteo 5,19, por que só é possível formar uma comissão judicativa se houver pelo menos 2 testemunhas? Gente, está dentro da revista que foi estudada na congregação. E o cidadão vem na internet querer falar diferente do que está escrito na própria matéria. Vamos lá. Na congregação, por que os anciãos só formam uma comissão judicativa se houve pelo menos 2 testemunhas? Se houver pelo menos 2 testemunhas. Porque essa é uma exigência que a Bíblia faz para manter um alto padrão de justiça. Se a pessoa acusada de cometer um pecado sério diz que é inocente, os anciãos só vão poder formar uma comissão judicativa se houver 2 testemunhas. Aí eles citam Deuteronômio, né? Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém por causa de qualquer erro ou pecado que ele tenha cometido. A questão deve ficar estabelecida com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Mas, e agora, gente? O que será que diz Deuteronômio um pouquinho mais à frente? Eu vou colocar na tela para que vocês vejam e tirem as suas próprias conclusões. É o que eu já tinha dito. Então vamos lá. Será que isso quer dizer que se alguém quiser denunciar um suposto caso de abuso às autoridades, ele também vai precisar de 2 testemunhas? Não. Logicamente que não. Para falar para as autoridades, ele não precisa de 2 testemunhas. Ele vai lá e faz a denúncia. Não importa. Essa exigência só se aplica dentro da congregação, mas não quando os anciãos ou outras pessoas decidem denunciar um suposto crime às autoridades. Então vamos lá. Quando alguém da congregação é acusado de abusar de uma criança, os anciãos vão fazer o que as leis exigem. Aí, pessoal, depois nós vamos esmiuçar isso lá no Manual dos Anciãos. Vocês vão entender que a organização é assim. Olha, vocês, se a autoridade do país exigir que vocês façam a denúncia do crime, vocês fazem. Se não fizer, fica ali ao critério. Se as autoridades não pedir, deixa quieto. Deixa lá para o pai, para a mãe, para a família, né? Vocês vão ver os procedimentos depois. Daí, de acordo com a Bíblia, eles vão investigar para saber se vai ser necessário formar uma comissão judicativa. Se a pessoa negar a acusação, os anciãos vão levar em conta o depoimento de testemunhas. Se houver o depoimento de pelo menos 2 pessoas, daquela que fez a acusação e de outra que puder comprovar que o acusado cometeu esse ou outros atos de abuso de crianças, os anciãos poderão formar uma comissão judicativa. Mas e se não houver uma segunda testemunha? Será que isso quer dizer que a pessoa que faz a acusação está mentindo? Não. Mesmo que uma pessoa não possa ser acusada de um pecado porque não há 2 testemunhas, os anciãos sabem que o acusado pode ter cometido um pecado grave, um pecado que prejudica muitos outros. Os anciãos vão dar a ajuda contínua para que qualquer pessoa que talvez tenha sido prejudicada. Além disso, eles vão ficar atentos ao suposto molestador para garantir que a congregação fique protegida do perigo. É isso aí, pessoal. Então veja só, passa a impressão, né, de que é algo realmente protetor, né, para com, né, as vítimas. Mas será que é mesmo? Será que é mesmo? Vamos voltar aqui para a matéria do Metrópolis, depois nós vamos continuar nesse ponto, porque depois nós vamos ver o livro dos anciãos. Então vocês viram aí, o trecho deixa bem claro que os anciãos não podem fazer nada se não houver 2 testemunhas. Não pode tomar uma ação judicativa. O molestador não pode ser desassociado da congregação se não houver 2 testemunhas ou se não tiver uma segunda pessoa que faz a mesma acusação. Guardem isso na mente. Guardem isso na mente, porque depois lá no Manual dos Anciãos vocês vão entender ainda melhor o que eu quero dizer com isso. Porque é aqui que está o cúmulo do absurdo da organização.
Essa regra possui conotação manifestantemente discriminatória contra mulheres e meninas e proporciona que o agressor continue praticando essa modalidade de crime hediondo, explica a promotora de justiça e presidente do Instituto Pró-Vítima, Celeste Leite dos Santos. Então, ele faz depois ali, se vocês continuarem assistindo o vídeo dele, uma crítica ao Instituto Pró-Vítima e ele coloca em xeque as declarações de uma promotora de justiça. O defensor contumaz da organização. O que fecha os olhos para o que está escrito na frente dele nas próprias publicações da organização. De acordo com ela, como crime que ocorre na clandestinidade, dificilmente existirão testemunhas. Além de não proteger e acolher a vítima, ainda propicia a sua revitimização e muitas vezes a vítima é punida, sendo expulsa da comunidade. O problema é de conhecimento da cúpula da igreja sediada nos Estados Unidos, argumenta. Com certeza. É de lá que vêm as orientações. Tudo que os anciãos seguem e fazem é com ordem da organização. Então, pessoal, a matéria é muito bem escrita, tá? A matéria eu vou deixar para vocês depois o link aqui e vocês vão entrar e façam a leitura completa da matéria, certo? Porque eu não quero me estender e o vídeo vai ficar muito grande. Mas nós vamos ver agora aqui, começar a ver as orientações, né, que a organização ela passa nesse sentido. Uma coisa eu quero pontuar para vocês. Quando a organização ela faz uma mudança no que ela ensina, na orientação, às vezes vem uma nota ao pé da página, alguma coisa na revista Sentinela que informa a congregação, fizemos tal mudança, mudamos isso, mudamos aquilo. Como, por exemplo, essa matéria que eu vou mostrar para vocês aqui, desse estudo. Por que isso é importante? Como os anciãos mostram amor e misericórdia pelos pecadores, nesse estudo teve algumas alterações. E aí quando tem uma alteração, o que acontece? Vem aqui, vem a nota ao pé da página. No passado, esse grupo de anciãos era chamado de comissão judicativa. Mas visto que julgar é apenas um dos aspectos do trabalho desses anciãos, nós não usaremos mais essa expressão. Em vez disso, vamos nos referir a esse grupo, a comissão judicativa, agora vai ser chamada como comissão de anciãos. Então ele fez uma alteração, está revogando a informação anterior, instituindo uma nova, certo? Por que isso é importante? Porque se você for nessa revista A Sentinela, de maio de 2019, que trata desse caso aqui que nós estamos conversando, não tem nenhuma orientação ou instrução para revogar uma orientação e instrução que está lá na revista A Sentinela de 95, 1º de novembro de 95, na página 28 e 29, parágrafos do 25 ao 29. E qual que é a orientação que a organização dá para as vítimas nesses casos aqui? Vamos dar uma olhada? Páginas 25 e 29, parágrafos 28 e 29, se eu não me engano é isso? É isso aqui, ó. Se você pegar lá, revista Sentinela, 1º/11, páginas 25 a 29, olha só, esse artigo está tratando desse caso aqui também, certo? Olha só. Nos últimos anos tem havido casos de pessoas que ficam quebrantadas de coração, por razões que outros acham difícil entender. São adultos que, à base do que vem sendo chamado de recordações reprimidas, dizem ter sofrido abusos sexuais na infância. Alguns não se recordam de ter sido molestados até que, inesperadamente, vêm à tona lembranças repentinas e vívidas da infância de estarem sendo abusados sexualmente por um adulto ou adultos. Será que há casos na congregação cristã de pessoas que têm lembranças perturbadoras desse tipo? Em alguns países, há, e esses cristãos dedicados talvez sintam muita aflição, raiva, sentimento de culpa, vergonha ou solidão.
Como Davi, pode ser que sintam isolados de Deus e clamem: por que, ó Jeová, ficas parado de longe? Por que ficas oculto em tempos de aflição? Então vejam só, eles vêm passar a impressão que às vezes um adulto, quando vai falar disso, porque guardou muitos anos essa informação, às vezes é uma recordação reprimida. É o poste mijando no cachorro, não é, pessoal? É o poste mijando no cachorro. Aconteceu mesmo? Existe muita controvérsia no mundo sobre o que são essas recordações e até que ponto representam o que realmente aconteceu. As testemunhas de Jeová não fazem parte do mundo e não se envolvem nessa controvérsia. Segundo algumas reportagens, há casos de recordações que têm fundamento. Por exemplo, depois de um perito de uma agência de seguros ter se lembrado de que havia sido molestado por certo sacerdote, quase 100 outras vítimas alegaram ter sido abusadas sexualmente pelo mesmo sacerdote. O sacerdote, segundo consta, admitiu ter cometido os abusos. Tá vendo como é que é? Aí ele coloca lá se referindo ao sacerdote de outra religião, né? Agora, quando é da organização dele, eles não querem passar, né? Vale notar, contudo, que várias pessoas não conseguiram comprovar suas recordações. Algumas lembravam-se vividamente de uma pessoa específica estar abusando sexualmente delas, ou de o abuso estar sendo cometido num determinado lugar. Mais tarde, porém, evidências legítimas, em contrário, deixaram claro que esses pormenores e recordações não podiam ser verídicos. Então aí eles vão dando conselhos sobre como amparar essa pessoa, né? Olha, eu vou falar para vocês, gente, essa matéria aqui, ó, eu vou deixar para vocês também o link para vocês aí, para vocês fazerem, né, a leitura, tirarem proveito e compararem, né, com o que a organização orienta. Mas vai chegar um ponto aqui que a matéria diz, ó, por exemplo, aqui nessa parte, Salomão em sua sensatez disse: não saias para pleitear apressadamente uma causa jurídica. Se há algum motivo válido para suspeitar de que o suposto molestador ainda esteja abusando sexualmente de crianças, talvez seja necessário chamar a atenção para isso. Os anciãos da congregação podem ajudar num caso assim. Caso contrário, não se apresse. Olha só, com o tempo, você talvez se contente em deixar o assunto morrer. No entanto, se quiser confrontar o suposto molestador, depois de avaliar primeiro como reagiria às possíveis reações dessa pessoa, esse é um direito que lhe cabe. Vocês observaram aqui o grau de insensatez? Olha, não sai acusando os outros apressadamente, não. Às vezes você vai parar, pensar, seu coração vai acalmar e você vai achar por bem deixar isso de lado. Não mexe com isso, não. Olha, você tem que levar em conta o finalzinho, né? Em conta como é que o suposto aí, como o acusado, vai reagir, né? A acusação que você vai fazer. Gente, por que eu tô lendo isso para vocês? Porque na revista A Sentinela, de 2019, maio de 2019, não tem nenhuma nota ao pé da página dizendo para os anciãos desconsiderarem essas orientações que estão nessa revista. No manual dos anciãos, não tem nenhuma orientação especificando que os anciãos devem ignorar as orientações que estão constando nessa revista. Certo? É isso que vocês devem ter na sua mente. Certo? Fique com isso guardado. Vocês estão vendo que nós estamos mostrando aqui e apresentando as provas dentro das próprias publicações. A fonte, querido defensor da organização, são as próprias publicações da Torre de Vigia. É só ler. É só ler. Eu não sei, né? A educação no Brasil de hoje é esse pessoal novo aí, né? Educação Paulo Freire, sabem ler, mas não sabem entender. Né? É por isso que eu falo, as Testemunhas de Jeová e a própria organização contribuiu para isso, né? Revistas fáceis de ler, contribuiu para formar um bando de analfabetos funcionais que, lendo uma coisa, eles não conseguem entender. Aí vem na internet passar vergonha. Então vamos voltar agora. Eu vou já colocar para vocês aqui, ó, o manual
dos nossos queridos anciãos. Essa é uma carta da Torre de Vigia, que trata desse caso também, que é citada na matéria. A carta de 3 de outubro de 1995. Não tem nenhuma orientação que eu conheça. Se tiver, apareça algum ancião e apresente a carta atual revogando a orientação que está contida dentro da carta de 3 de outubro de 1995. Também não vou ler ela aqui porque vai ficar muito longo o vídeo. Vou passar devagar aqui, parar um pouquinho. Você, depois que está acompanhando o vídeo, pause nesse ponto e faça a leitura. Vou parar mais um pouquinho aqui, para você ter tempo de pausar e fazer a leitura. Está aí a última parte da carta. Certo? Essas orientações aqui, elas vão ser reformuladas e colocadas no Manual dos Anciãos atual. E nós vamos ler agora o Manual dos Anciãos. E agora que vocês devem ficar atentos. Aqui é o Manual dos Anciãos. Nós vamos aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, né? Pastoreiem o rebanho de Deus. Vou dar um Ctrl L para a tela ficar grande aqui. E vou ampliar ainda mais. Deixa eu ver, ficar um tamanho bom aqui. Isso, esse tamanho tá bom. Vou dar o Ctrl F. E nós vamos lá. Não vou dar o Ctrl F não. Eu vou colocar aqui direto. Deixa assim mesmo. Deixa eu achar primeiro aqui, gente. Ó, o capítulo 14 vai tratar do abuso de menores. Então nós vamos lá para o capítulo 14. Deixa eu voltar aqui então primeiro, para depois a gente ampliar, né? Capítulo 14. Isso. No capítulo 14, quero chamar... o capítulo 14 ele faz uma suma de todo aquele estudo da revista Sentinela, todas as partes da Sentinela de maio de 2019, mas tem uma orientação contida aqui no parágrafo 19, que é o que nós queremos destacar para vocês. O parágrafo 19, vejam só. Se o corpo de anciãos entender que existem provas bíblicas suficientes para se formar uma comissão judicativa em um caso envolvendo o abuso de menores, o coordenador do corpo de anciãos deve primeiro entrar em contato com o superintendente de circuito. Aí, o livro dos anciãos, nesse capítulo específico, ele não fala nada sobre as duas testemunhas. Sabe o que ele faz? Ele faz aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Veja capítulo 12, parágrafos do 40 ao 42 e capítulo 15, versículos do 1 ao 2, que dá as orientações de como deve se chegar às duas testemunhas. Certo? Aí vamos ler o parágrafo inteiro. O superintendente de circuito vai designar um ancião experiente para servir como presidente da comissão. Depois, o corpo de anciãos vai escolher outros membros que farão parte da comissão. Se for necessário formar uma comissão de apelação, o superintendente de circuito vai escolher anciãos experientes para servir na comissão. Se for comprovado que houve conduta errada e a pessoa não estiver arrependida, ela deverá ser desassociada. Mas se ela estiver arrependida e for repreendida, a repreensão, eles ainda cogitam a possibilidade de só repreender uma pessoa que cometeu abuso de menores. E aí faz rapidinho, já anuncia na próxima semana, na próxima reunião do meio de semana, que a pessoa foi repreendida. Esse anúncio vai proteger a congregação. Opa, deixa eu voltar. Esse anúncio vai proteger a congregação. As vítimas do abuso, né, não passam por comissão judicativa. Tem que escrever isso aqui, né? Porque no passado, vários e vários menores e pessoas que sofreram abuso foram desassociados, que ainda foram dados como culpados, que foram eles que facilitaram a situação. E isso é uma das coisas que aconteciam, né, na organização. Não posso colocar minha mão no fogo e falar que não acontece mais, porque a gente sabe como é que é um homem, né? Homem é falho, imperfeito e julga as coisas erradamente. Se o corpo de ancião acredita que há motivos para que a congregação tome uma ação num caso em que um menor participou voluntariamente na conduta errada, antes de tomar qualquer ação,
2 anciãos devem ligar para o departamento de serviço. Aí depois, né, vai dando outras orientações. Então vocês entenderam aí, o Manual dos Anciãos aqui, no caso específico, né, desse assunto, eles não falam, né, da questão aí, né, da situação, né, mas das duas testemunhas, mas eles citam a orientação que eles devem seguir aqui, né, no capítulo 12, parágrafos 40 ao 42. Vamos ver o que é que diz aí o capítulo 12 sobre isso? O 13 fala sobre a pornografia e o 12 vai falar aqui sobre o quê? Sobre o quê? Vamos ver? Quando formar uma comissão judicativa. Então vamos ver o capítulo 12, parágrafos 40 ao 42. Ó, evidências que comprovam um pecado grave. Vamos ampliar aqui na tela de novo. Vamos lá. Vamos ver? Evidências que comprovam um pecado grave. Mesmo que a pessoa batizada seja acusada de um pecado grave, só se deve formar uma comissão judicativa se houver evidências suficientes de que o pecado realmente ocorreu. Os seguintes pontos devem ser levados em conta. Que pontos? Vamos ver. Confissão. Se uma pessoa confessar de forma escrita ou verbal que cometeu um pecado grave, não é necessário que haja outras evidências para se formar uma comissão judicativa. Para ser válida, a confissão deve ser feita diante de 2 testemunhas e precisa ser clara sem deixar dúvidas. Então, aí vai falando, né? Se a pessoa confessar, está confessado, admitiu, não tem problema nenhum. Testemunhas. Agora aí, né? O ponto 2 do parágrafo aí, 40, né? É isso mesmo. Vamos lá. Ter suspeitas de alguém não é prova suficiente de que houve pecado. É necessário que 2 ou 3 pessoas tenham visto pessoalmente o pecado. Elas não podem simplesmente estar repetindo o que ouviram de outros. Se houver apenas uma testemunha, nenhuma ação judicativa da congregação deve ser tomada. Tá vendo aí onde é o erro, gente? Olha só agora, ó. Se 2 ou 3 testemunhas viram alguém cometer o mesmo pecado, mas em ocasiões diferentes, os anciãos podem considerar o testemunho delas como prova de que houve pecado. Vejam só. Gente, olha só. É assim, ó. A pessoa chegou lá, ele apontou, olha, o fulano de tal abusou do meu filho. Não tem outras testemunhas. Olha, irmão, a gente não pode tomar nenhuma uma ação judicativa contra essa pessoa porque não tem 2 testemunhas. Aí o irmão vai lá arrasado, né? Olha, irmão, mas você pode procurar as autoridades, é problema seu. Então o ancião tem que fazer isso aí. Né? No caso, no Brasil, por exemplo, que eles não são obrigados a relatar para as autoridades. Né? Mas aí ele vai dar uma olhadinha lá naquela revista que nós vimos lá, né? De 95, 1º de novembro de 95, ó, quem sabe, se deixando isso aí de lado, deixa o assunto morrer, né? Porque essa orientação não foi revogada pela organização, continua valendo. Até que não venha uma carta ou essa publicação seja removida do site, essa orientação de deixar o assunto morrer também ainda está em vigor. Então vai acontecer isso. Beleza, então fazer o quê, né, irmão? Não ter outra testemunha, né? Aí passa um tempinho, o cidadão ataca outro menor. Aí já tem 2 pessoas que estão falando dele. Aí chega outra família, ô irmão, ó, o fulano de tal abusou do meu filho, e aí? Ô rapaz, é agora, hein? Tem uma outra família que já famou, já tem agora essa segunda família. Então nós já temos uma base aí sólida para talvez formar uma comissão judicativa. Mas o KS, lá, o livro dos anciãos, o manual, fala que, se possível, 3 pessoas. Então vamos aguardar mais um pouquinho, irmão, só para a gente ter a base mesmo de que é veraz, para a gente fazer com certeza. Aí passa lá mais 6 meses, aparece a 3ª pessoa. Olha, o cidadão ali abusou do meu filho. Agora sim, gente, vamos formar uma comissão judicativa. Agora nós temos
3 vítimas. Nós temos 3 vítimas em ocasiões diferentes e agora sim pode se formar uma comoção judicativa e a gente pode tomar uma ação contra o pecador. Gente, vocês não estão vendo o tamanho do absurdo que é isso? Como é que o cara chega e fala que o manual não alivia? Está claramente a instrução aqui. Se não tiver duas ou três testemunhas do fato, precisa ter 2 ou 3 vítimas do mesmo cara. Precisam que 3 famílias sejam submetidas ao abuso. Que 3 famílias passem pelo constrangimento. Que 3 jovens tenham suas vidas afetadas para que a congregação comece a tomar uma ação. Quando a Bíblia em Deuteronômio, que vai estar aí na tela, mostra claramente para vocês que em casos de ataques sexuais não é necessário 2 ou 3 testemunhas. E agora, defensor da torre de vigia, o que você me diz disso? Esperar que apareça mais uma segunda ou terceira vítima para se tomar uma ação judicativa e expulsão desse cidadão ou dessa cidadã do meio da congregação é ou não é aliviar para os praticantes de abuso de menores? Eu quero que alguém me faça pensar o contrário, que mostre para mim que eu estou errado. Vamos ler de novo. Se 2 ou 3 testemunhas viram alguém cometer o mesmo pecado, mas em ocasiões diferentes, os anciãos podem considerar o testemunho delas como prova de que houve pecado. Mas é melhor que haja, olha só, mas é melhor que haja 2 testemunhas do mesmo incidente. Vocês ainda insistem nisso. O testemunho de jovens pode ser levado em conta, cabe aos anciãos decidir se o que eles dizem é confiável. E ainda, tá vendo? Se for um menor lá, que, por exemplo, é um menor que não tem o pai e a mãe, e ele vai na organização e sofre lá um ataque, um menor de 14, 15, 16 anos, já tem certa autonomia, que ele quer seguir a organização e os pais não seguem, os anciãos vão falar com ele lá e vão... Sabe? Né? Será que vão alertar o pai dele e a mãe dele? Falar, ó, o seu filho começou a ir na organização e ele foi abusado lá. Ou será que vão dar o conselho para ele, olha, ou talvez pensar, ó, gente, ele é um menor, talvez ainda está formado, entendeu alguma coisa errado. Sabe? Ele não vai estar protegido, porque o pai e a mãe não faz parte do vínculo da organização. Vocês estão vendo o absurdo disso? Vocês não conseguem compreender isso não? Ver nas entrelinhas autoridades do mundo inteiro. Vocês não estão vendo isso? Não conseguem verificar isso? Quer que eu dê uma palestra para vocês explicando como é o funcionamento da organização nesse sentido? Se esse vídeo aqui não for o suficiente para vocês entenderem a repulsa, a indignação das pessoas que estão desse lado aqui tentando mostrar e abrir os olhos dos outros, e ainda aparecem esses defensores da organização falando que as coisas são apresentadas de forma parcial. Poxa, gente, estou fazendo um negócio com o próprio livro dos anciãos. Está claro aqui a orientação. Continua. O testemunho de pessoas de fora da organização, de desassociados e de dissociados, também pode se levar em conta, mas deve ser avaliado com cuidado. Vamos ler de novo. Essa parte que nos interessa. É necessário que 2 ou 3 pessoas tenham visto pessoalmente o pecado. Elas não podem simplesmente estar repetindo o que ouviram de outros. Se houver apenas uma testemunha, nenhuma ação judicativa deve ser tomada. Se 2 ou 3 testemunhas viram alguém cometer o mesmo pecado, mas em ocasiões diferentes, os anciãos podem considerar o testemunho dela como prova de que houve pecado. Se 2 ou 3 testemunhas viram alguém cometer o mesmo pecado, se mais dois ou três jovens sofreram o ataque, aí sim a organização, a congregação vai tomar uma ação judicativa
contra o pecador. Então vocês digam para mim se isso aí é ou não é passar o pano, facilitar para que o crime de abuso de menores se perpetue dentro da congregação. Pessoal, eu não sei, eu acho assim que ficou bem claro, né? Qual que é aí a situação da organização nesse sentido. Estão aí tentando de todas as formas passar o pano para a organização quando eles deveriam estar se importando com o que as pessoas estão sofrendo, certo? Em vez de se importar com o que as pessoas estão sofrendo, eles estão se importando em defender ferozmente a organização, mesmo vendo de forma clara, tangível, que as políticas da organização ajudam a perpetuar o acobertamento de praticantes de abuso dentro da congregação. Tem que aparecer no mínimo 2 vítimas. Se não tiver 2 ou 3 testemunhas, tem que aparecer no mínimo 2 vítimas da mesma pessoa para que se possa tomar uma ação por parte da congregação e esse cidadão seja expulso. Então, meu Deus, e aí? A matéria do Metrópolis é imparcial? As informações da organização são imparciais? Ou é você, defensor da organização Torre de Vigia, que fala meias verdades e quer acobertar os erros da organização? Refute agora o meu vídeo. Eu convido você, refute o meu vídeo. Refute as informações que eu apresentei aqui. Eu me coloco à disposição das autoridades para levar o livro, o Manual dos Anciãos, para que eles leiam na íntegra todas as orientações e raciocinem. Eu acho que qualquer pessoa com o mínimo de cérebro vai entender, né? A organização não proíbe que você procure as autoridades, você que sofreu. Tá certo, isso tá claro, tá definido. Ninguém está questionando isso. Mas eles vão primeiro tentar fazer com que você talvez pense que não é uma recordação reprimida, que se talvez você pode deixar o assunto de lado. Se você ler aquela revista de 95, vai chegar um ponto que fala-se até em reconciliação com o suposto abusador. É que eu não quis apresentar aqui, porque já estamos dando quase 1 hora de vídeo. Mas você faça a leitura da revista Sentinela, eu vou deixar o link para vocês aí, tá bem? E se você quer ter acesso ao livro o Manual dos Anciãos, né, que é um livro público, que agora não tem mais como, né, eles manter isso em segredo, porque já foi exposto publicamente numa comissão real australiana, se tornou de domínio público. Se você quiser ter uma cópia do Manual dos Anciãos, entre em contato comigo. Passe um e-mail para mim, né? O e-mail aqui é o nome do canal, livre-se de crenças limitantes @gmail.com. Eu envio uma cópia para você. Eu envio também para você uma cópia dessa carta de outubro, né? De 3 de outubro de 1995, para você fazer o seu estudo e verificar, né, se a informação lá da matéria do jornal é ou não parcial. Eu sou totalmente favorável ao que está escrito no subtítulo da matéria, porque é o que acontece. Manual da Doutrina, Testemunha de Jeová só julga abusadores na igreja se a vítima tiver no mínimo 2 testemunhas. É a verdade, nua e crua. É só se tiverem 2 testemunhas ou 2 vítimas, porque vão ser 2 vítimas que vão servir como testemunhas. Então, gente, olha o absurdo, vocês têm que pensar nisso. Se não tiver 2 testemunhas que viu uma criança ser molestada, o testemunho só dela não vale. Para se tomar uma ação da congregação e esse cidadão, essa cidadã que praticou isso ser expulso, tem que ter no mínimo, então, 2 vítimas. Tem que aparecer uma segunda vítima para se fazer justiça lá no caso da primeira. E se os anciãos ainda ficarem em dúvida, tem que esperar pelo menos uma terceira.
Gente do céu, que incoerência, que é isso? Que é isso? E tem gente que vem na internet falar em favor da organização. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, faça que essa informação chegue a mais pessoas. Essa informação aqui é vital. Isso aqui é uma informação de utilidade pública. Não só de utilidade pública, de saúde mental. De saúde pública mental. Ajude as pessoas a ter esse conhecimento. As Testemunhas de Jeová não querem que vocês saibam disso. Por isso que o tema do vídeo é esse. O que as Testemunhas de Jeová não te contam sobre esses casos escabrosos. Tá bem? Curta, comente, compartilhe. Prove para mim que você assistiu esse vídeo até o final. Deixe aí a palavra indignação. Deixe a palavra indignação no seu comentário. Se você assistiu o vídeo até o final, eu quero saber se você está indignado, assim como eu estou. Não com as Testemunhas de Jeová, as pessoas, os que vão lá de porta em porta, as famílias que estão em perigo lá dentro, mas contra a liderança dessa organização. Contra esses defensores da organização que não conhecem a organização e estão na internet desrespeitando as orientações da organização, dos corpos de anciãos, do escravo fiel e prudente, e passando a informações inverídicas, que são facilmente rebatidas, conforme eu fiz aqui agora, de forma completa, com provas robustas, baseadas nas próprias publicações. Não vamos deixar essas pessoas vencerem. Vamos lutar a favor da verdade. Então, muito obrigado, pessoal. Não esqueça, palavra indignação se você gostou desse vídeo. Muito obrigado, nós nos vemos nos nossos próximos vídeos. E lembre-se sempre, livre-se de crenças limitantes. Um abraço no coração de todos vocês.